Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui nessa casa, né? Não só pelo fato de ser professora da Veiga de Almeida, né? Mas por compartilhar também a minha experiência como conselheira, que fui na gestão de 2013, perdão, na 13º plenário, né? A Marília está aqui, eu me corrigi, 13º plenário e parte do 14º, que é o atual. Então, agradecer à comissão organizadora pelo convite, gostei demais de poder compartilhar uma parte dessa minha experiência, do tempo em que fiquei no Conselho, atuando muito na Comissão de Orientação e Ética. O CRP, como vocês devem saber, ele recebe denúncias éticas feitas contra psicólogos. Então, embora a minha apresentação se chame produção de documentos, eu não vou dar aqui falando, né, sobre a produção do documento em si. Posso, inclusive, indicar muito material sobre isso. Porém, eu quero me deter muito mais num certo fazer, ou um modo de fazer desses documentos, apontando, fazendo uma articulação entre ética e denúncias contra psicólogos, e aí eu também sou muito grata por minha fala ser a última, né, porque tem tudo a ver com o que já foi dito antes de mim, pelo Henrique e pela Esther também. E, na verdade, essa minha experiência no Conselho Regional de Psicologia, saí já há algum tempo, mas eu também trabalho como assistente técnica, fazendo pareceres para a Justiça. Então, eu me debruço sobre laudos elaborados por psicólogos e, muitas vezes, assim, parece que eu não saí do Conselho, porque os laudos são muito semelhantes aos que nós recebíamos lá na Comissão de Orientação e Ética. Vocês vão entender melhor isso. Eu trago, como um disparador da minha fala, uma demanda que foi feita a nós, do Conselho Regional de Psicologia, em 2012, que era o ano da avaliação, o ano temático da avaliação psicológica, proposto pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, nos solicitaram, cada CRP no Brasil faria um levantamento na sua Comissão de Orientação e Ética para saber que denúncias estariam envolvidas com a avaliação psicológica. Fazer o levantamento dos últimos anos, o que tinha vindo envolvendo a avaliação psicológica. No CRP do Rio de Janeiro, nós nos deparamos com um dado interessante. Mais ou menos em torno de 50% das denúncias éticas feitas contra psicólogos no Rio de Janeiro apontavam para o conteúdo de documentos elaborados por psicólogos a partir de avaliação psicológica. E a maior parte desses documentos não eram de profissionais que vinham de tribunais de justiça, porque grande parte dessas demandas, nós notávamos, elas tinham uma relação com o âmbito jurídico, mas não vinham relativas a psicólogos do judiciário. Muitas vezes, das mais diferentes instituições como ONGs, por exemplo, que faziam atendimento a crianças, conselhos tutelares também, e boa parte dessas denúncias feitas contra psicólogos clínicos. Um dado interessante, e eu sempre falo isso para os meus alunos, esses debates que nós temos sobre a relação entre psicologia e justiça, ela não é somente do âmbito do dito psicólogo jurídico, não. Na verdade, ela diz respeito a todos os profissionais da psicologia, porque, queira ele ou não, em algum momento vai adentrar a sua porta um cliente, ou mesmo um advogado, com uma demanda para a elaboração de documentos. Boa parte dessas demandas para elaboração de documentos, muitas vezes ao psicólogo clínico, elas envolviam situações de separação e guarda de filhos. Muitas vezes era uma mãe que estava se separando, que estava com a guarda provisória do filho. Essa criança estava em meio a um litígio conjugal, uma disputa em relação à sua guarda, e essa mãe pedia, então, que o psicólogo fizesse uma avaliação sobre o estado psicológico daquela criança. Outras vezes, essa mãe vinha com uma demanda explícita de uma desconfiança de que aquela criança estaria sendo molestada pelo pai, molestada sexualmente pelo pai.
Então, esses casos, né, até uma brincadeira um tanto de humor negro que nós fazíamos, é que se tornou uma espécie de carro-chefe dos conselhos regionais de psicologia, demandas envolvendo abuso sexual de crianças ou demandas judiciais. Na verdade, o laudo do psicólogo ele acabava se mostrando como mais uma ferramenta de acirramento daquele litígio, né? A gente está falando aí de judicialização das relações, inclusive de judicialização das práticas psis. Bom, nesse contexto, então, nos chamava bastante atenção com relação ao conteúdo dos documentos, né? A comissão se reunia, essa comissão composta por um conselheiro do CRP e mais 2 colaboradores, nós nos reuníamos para fazer a leitura e análise daquele documento produzido por um psicólogo. E nos chamava muita atenção, eu vou destacando ao longo da minha fala alguns aspectos, né, para a gente poder, então, no próximo momento, discutir, né, com questões e tudo mais. Um dos aspectos que nos chamava a atenção dizia muito respeito à questão das relações de poder, que está no Código de Ética Profissional. Muitas vezes, esse psicólogo ele elaborava um documento sem considerar o contexto de onde vinha aquela demanda. Contexto esse ligado a um litígio acirrado, a uma disputa entre o pai e a mãe. Muitas vezes, ainda envolvendo um advogado. Uma psicóloga nos disse uma vez que ela escreveu determinada coisa no parecer porque o advogado pediu. Muitas vezes, esse profissional, como a Esther muito bem falou, ele está imbuído daquele espírito de proteção. Ele se vê ali diante da demanda de uma mãe e, muitas vezes, se baseando só na fala da mãe ou daquela criança, esse psicólogo se utiliza de algumas técnicas de âmbito psi, outras técnicas absolutamente questionáveis, dizer porque a criança fez um rabisquinho apontando para cima, que aquilo é o pênis do pai, e, portanto, a criança foi molestada, é algo bastante complicado, não é mesmo? Então, ela diz, e no final, essa psicóloga nunca esteve na presença desse pai. Outros laudos, muitas vezes, nós notávamos verdadeiros psicodiagnósticos. O profissional fazia um psicodiagnóstico por procuração. É isso mesmo. Pela fala da mãe, pela fala da mãe, ou seja, da avó da criança, e pela fala da criança, a psicóloga fazia um psicodiagnóstico do pai. Então, é por procuração, né? Eu fico pensando, como é que você faz isso? Né? Ainda estou tentando, quem sabe, daqui a alguns anos eu não escrevo, né? Faço um outro pós-doutorado para tentar entender isso, como é que você faz esse tipo de material. Então, essas relações de poder, de quem está demandando, o contexto da demanda, muitas vezes nós notávamos que passavam ao largo. Mas isso tem implicações, não é mesmo? Um outro dado que nos chamava a atenção não dizia respeito só à construção do documento, né? Não a questão de preciosismo, não é nesse sentido, né? Até porque a gente tem uma resolução do Conselho Federal, a Resolução 07 de 2003, que ela aponta, ou ela dá instrumentos para a gente pensar nessa elaboração desse documento. Ela traz alguns pontos específicos que deveriam ser observados pelo psicólogo. Mas eu não estou nem aqui para falar disso, não, porque vocês podem baixar a resolução e acompanhar, entender que ela é muito clara. A gente não entendia quem pediu o documento, porque não sabia quem pediu. Foi a mãe? Foi o advogado? Para quem era aquele documento? Por que motivo aquela mãe estava... Nada disso era especificado no documento. Para onde isso vai parar? Que efeitos isso pode produzir na vida daquelas pessoas que estão sendo avaliadas? Nada disso. Nós pegávamos, muitas vezes, pessoal, e aí isso é uma questão que me toca particularmente, porque eu acho que ela não só aponta para possíveis infrações ao Código de Ética Profissional, mas ela aponta para uma certa fragilidade na formação desse profissional. Ou não sei se uma fragilidade, ou talvez uma confusão. Qual é o papel do psicólogo quando a ele é demandado fazer uma avaliação e, a partir dessa avaliação, produzir um documento como resultado do seu trabalho?
O que a gente notava, muitas vezes, é que esse profissional, acho que ele entendia que o trabalho dele era de coleta de depoimento, porque era um uso de aspas, assim, abundância, aspas disso, aspas daquilo, como se, cada vez mais que ele reproduzisse a fala das pessoas atendidas, mais veracidade, mais consistência teria o documento dele. Ora, mas o trabalho do psicólogo não é reproduzir a fala da pessoa atendida. O trabalho do psicólogo é analisar, a partir do seu arcabouço técnico, teórico, a situação que lhe apresenta. E, muitas vezes, poder intervir sobre a própria demanda. O nosso código de ética também vai dizer isso. Há uma preocupação em expor uma certa verdade. Mas que verdade? De que verdade o psicólogo está falando quando ele está abrindo várias aspas naquele documento? É a verdade da pessoa? É a verdade do direito? Né? Acho que tem uma distinção muito clara aí. Né? A verdade desse sujeito é como ela se apresenta para ele, é como ele vivencia. Muitas vezes, atendendo casais, né, que estavam em separação, eu sempre me perguntava se eles tinham sido casados mesmo, porque cada um falava da sua história de uma forma tão diferente. Então, é a vivência de cada um. Mas o direito não vai trabalhar com essa perspectiva. Né? Ele vai trabalhar com a verdade dos fatos, da comprovação, se houve, se não houve abuso, não é mesmo? E aí, então, o psicólogo, muitas vezes, imbuído desse espírito de proteção da criança, que supostamente tenha sido molestada, muitas vezes ele vai quebrar, ele pode estar quebrando o sigilo profissional. Por expor demais, é um excesso de exposição da intimidade das pessoas. Nós tínhamos casos em que a profissional, inclusive, ela apensou ao documento dela, acreditem nisso, porque até hoje eu fico pensando nisso, assim, porque eu acho tão... enfim, cópias das mensagens de e-mail que ela trocava com a pessoa que estava avaliando. Não, o documento psicológico não é para isso. Cópias de trocas de mensagem, que a gente chamava de torpedo, né? Agora já tem aí o WhatsApp, então seria cópia, né, do WhatsApp. O trabalho do psicólogo não é esse, não é dedo duro, não é fofoqueiro, não é investigador de polícia, ele não é auxiliar, dedo duro, não é isso. Como eu disse anteriormente, é a partir do nosso arcabouço técnico-teórico, da observação, da ética profissional, da sua interpretação sobre aquela situação, que ele vai, então, emitir uma visão. É só uma visão. E essa visão, muitas vezes, ela não tem que adentrar em medidas, dizer o que tem que ser feito. Em muitos trabalhos, muitos documentos que nós pegávamos, e até hoje, né, fazendo essas análises sobre clientes que me procuram, que estão sendo acusados, muitas vezes, de molestar seus filhos, né? O psicólogo simplesmente confirmou, não, ele abusou, mas ela nunca esteve comigo, nunca me entrevistou, nunca me avaliou, como é que ela pode dizer isso de mim? Então, muitos desses homens, hoje, eles ingressam com denúncias éticas contra psicólogos, sejam de instituições, sejam da clínica. Então, chama a nossa atenção que parece que o psicólogo, ele saiu da universidade, foi para a clínica, pessoal, e assim, tchau, né? Essas questões, esses debates vão passando ao largo. Então, e aí, isso a gente tem nesses eventos, essas discussões em eventos, muitas vezes, até patrocinados pelo CRP, mas a discussão ela não se esgota aí. Porque tem questões muito sérias, né? Psicólogo tomando decisão, psicólogo apontando o que tem que ser feito. Esse não é o trabalho do psicólogo. Psicólogo dizendo como é que deve ser a regulamentação de visitação. Uma psicóloga que disse certa vez que a criança só poderia ver o pai depois de 18 anos de idade. Mas o que fundamenta esse tipo de prática? E não só isso, senhoras e senhores. Algo que eu acho ainda tão grave quanto é que esses documentos, em boa parte das vezes, eles se baseiam muito mais
em perspectivas pessoais e morais desses profissionais. Muitas vezes, eu chegava a me perguntar, o que de psicologia tem aqui? E esse documento, a pessoa que demanda isso está pagando por aquele documento. E assim, mas pagando por quê? Para ter um julgamento moral? Porque aquele documento de psicologia, se você espremer, muito pouco vai sair dali de psicologia. Então, tem condenação moral, levanta suspeita. Uma vez eu trabalhei em cima de um laudo que, efetivamente, eu me perguntei se a psicóloga era psicóloga ou era advogada. Eu fui contratada por um advogado, porque ele ficou tão impactado com o laudo, ele disse, não é possível. Você é uma psicóloga mesmo ou ela é advogada? Porque toda a fala dela, toda a defesa que ela fazia da mãe, endeusava a mãe, o cuidado da mãe em relação à criança. E o pai, ela ia construindo ao longo do material o perfil de um agressor, abusador, um mau caráter, que não servia para nada, nem para ser pai. Então, vai ser um julgamento moral. É como se o cliente ele está pagando por um produto, né? A mãe procura aquele psicólogo, ela está pagando pelaquela avaliação, por um documento que vai ser elaborado, ou ela está pagando pela visão, pelo aquele julgamento moral. Então, a gente precisa se ater a essas questões. Valores e crenças, falei. E para finalizar minha fala, é muito importante, pessoal, como eu disse inicialmente, é se perguntar quem está pedindo esse trabalho, por que está pedindo, para que esse material vai ser utilizado, quais os efeitos que isso vai produzir na vida da pessoa avaliada. É muito interessante, um caso que uma vez nós recebemos de um ex-marido que foi ao ex-terapeuta da sua ex-mulher pedir um laudo sobre as condições psicológicas da sua ex-mulher. E o psicólogo emitiu. Ele emitiu porque, na justificativa dele, na época quem pagava as consultas era o então marido. E aí, esse ex-marido, mas eu estou falando ex porque é a separação de corpos somente, eles não tinham sido se separados judicialmente ainda. Esse ex-marido, de posse desse documento, ele ingressou na justiça pedindo, agora me falha o termo correto, mas o cancelamento do casamento, anulação. Ele pedia, então, a anulação do casamento. E o psicólogo dizia, mas eu não tenho responsabilidade sobre o uso que será feito. Essa é uma fala muito comum dos colegas, né? Acho que a gente precisa debater mais isso, né? A responsabilidade dele sobre o documento produzido. É como se ele foi contratado, eu produzi, agora vai para o mundo. Eu não tenho mais qualquer relação com esse material. E não é bem assim. Isso produz efeitos, sim, graves muitas vezes, porque famílias vão ser implodidas, literalmente implodidas, a partir desse documento. Documento esse que se torna uma arma que vai ser utilizada contra aquele homem, contra aquela mulher, sempre, é claro, no sentido de proteção da criança. E aí, muitas vezes, né, cresce cada vez mais nos CRPs como um todo, não só no Rio de Janeiro, o número de pessoas que está ali demandando proteção contra os psicólogos, alegando que eles não podem, a sociedade não pode estar à mercê desse tipo de prática. Então, meus caros, encerrando a minha fala, mas não encerrando, na verdade, deixando em aberto, né, essas provocações, a gente precisa muito ainda, temos muito o que falar e o que discutir sobre essas temáticas envolvendo não só a elaboração de documentos, mas as práticas psi como um todo, ok? Obrigada pela atenção.